Bem, irmãos, convido a todos a se colocarem de pé para nós fazermos a leitura e após a leitura faremos a meditação no capítulo 24 de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 24. Talvez você que nos visita não saiba, mas temos tido a direção do Senhor de fazermos uma série de mensagens aqui, cujo título é De Volta às Origens, e nós estamos estudando sem pressa o livro de Gênesis, desde o início, e estamos agora nessa fase aqui dos patriarcas, no momento de transição da liderança, dessa direção da promessa de Deus que foi transmitida através de grandes homens até chegar a nós. Então agora nós estamos meditando aqui a sequência do livro de Gênesis e você pode encontrar todas as mensagens anteriores dessa série consultando lá o nosso canal no YouTube. Lá tem a íntegra de todas as ministrações. Acompanhe, esteja junto conosco. Nas células, nos pequenos grupos, GCs, nós encontramos durante a semana também, meditamos de forma aplicada sobre a palavra que estamos estudando aqui no culto de domingo. Então, se você ainda não faz parte de uma, procure fazer parte de uma célula para que você também continue aprendendo e aplicando e testemunhando de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações através da palavra dele. Em nome de Jesus, vamos fazer então a leitura do capítulo 24 de Gênesis. Está escrito aí. Era Abraão idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão a seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás a esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei o filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faça voltar para lá o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à sua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomará de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, a hora em que as moças saem para tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e te uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber a ele, disse: tirarei a água também para os teus camelos, até que todos bebam. E,
apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Verso 22. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro e de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e lhes perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa do teu pai lugar para que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha, muito pasto, lugar para passar a noite. E então inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou aos de casa, da casa de sua mãe, todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois, quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora, pois já preparei casa e lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregando-lhe os camelos, e lhe deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu: dize. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu senhor. E ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas, bois, prata, ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era idosa quando lhe deu à luz a um filho, e este deu ele tudo quanto tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para o meu filho das mulheres dos cananeus em cuja terra habito. Porém, irás à casa do meu pai e à minha família e tomarás esposa do meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. E ele disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa do meu pai tomes a esposa para o meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família, e se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Verso 42. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de águas, a moça que saí tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja ela mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Considerava eu ainda assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo o cântaro no ombro, desceu à fonte, tirou a água, e eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. E ela apressou-se, baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filhas? E ela respondeu: filha de Betuel, filha de Naor e Milca. E então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E, prostrando-me, adorei ao Senhor e bendizei o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tornar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente.
Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-mo saber se não declarei-mo que não, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: isso procede do Senhor. Nada teremos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Verso 52. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, tirou as joias de ouro e prata e os vestidos e a deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram, beberam ele, os homens que estavam com ele, passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, disse: não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada e permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, Rebeca e perguntaram-lhe: queres ir com este homem? E ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, a sua ama, e ao servo de Abraão e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai-roi, porque havia na terra porque habitava na terra do Negueb. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a à tenda de Sara, mãe dele, e tomou Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Nós sabemos que a tua palavra é rica, ela é inesgotável, e ela tem os valores, os preceitos eternos. Ela nos conduz diante da promessa que o Senhor fez ao seu povo, e essa promessa nos alcançou como povo do Senhor. Por isso nós pedimos nessa manhã que o Senhor lance luz nessa história, nesse relato, para que ele se transforme, Deus, em vida nas nossas vidas, para que ele se transforme em fortalecimento da nossa fé, para que ele se transforme em um testemunho de que vale obedecer ao Senhor, de que vale seguir os teus caminhos. Em nome de Jesus, ilumine o nosso coração nessa hora, fale através do pregador, apesar do pregador, das suas falhas, das suas dificuldades, das suas incompreensões. Fale pelo teu Santo Espírito ao coração da tua igreja. Que cada pessoa que aqui está, ou mesmo aquelas, Deus, que tiverem contato com essa mensagem por qualquer meio, que elas sejam tremendamente abençoadas e sejam transformadas pelo poder do Evangelho. É a nossa oração e a nossa entrega nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Pode se assentar. Bem, hoje nós fizemos a leitura de um longo capítulo que trata de uma situação de casamento um tanto quanto diferente sob a ótica do que nós vivemos aqui no Ocidente, né, na nossa realidade. Mas esse casamento ele fala de aliança, esse casamento ele fala
de uma promessa. Esse casamento ele fala de uma relação com Deus. Esse casamento fala de caráter firmado em Deus e nas promessas que Deus faz. Esse casamento ele fala aos nossos corações. E por isso, nessa manhã, eu gostaria que nós meditássemos sobre essa circunstância em que esse casamento aconteceu, para contextualizarmos aqui o texto. Nós vimos que a liderança patriarcal do povo de Deus estava vivendo, nesse momento, uma transição. E nós sabemos que todo momento de transição é um momento tenso, não é verdade? Nós não sabemos como tudo vai ser, como que o novo líder vai conduzir, como que as coisas vão se comportar, como vão permanecer. E de fato, essa dúvida pairava o coração da família de Abraão, porque nessas circunstâncias, Sara, a mãe de Isaque, havia falecido. Abraão já era um senhor muito idoso, já debilitado, já no ponto de partir. E o seu filho, o filho da promessa, Isaque, era um jovem, possivelmente entre seus 30 e 40 anos de idade, mas que ainda não havia encontrado a mulher com quem casaria e teria filhos para dar continuidade à promessa que Deus havia feito a Abraão. Então, mais um momento de tensão essa família passou a viver, quando os pais estavam para se despedir dessa terra. Na verdade, Sara já havia se despedido e Abraão estava para morrer, quando Isaque ainda não tinha se arranjado familiarmente. Tudo estava correndo da forma certa naquela casa, naquela família. Mas houve uma preocupação de como que vai ser o futuro da promessa que Deus nos entregou, e isso depende de como Isaque vai proceder daqui para frente. Percebam que há no coração de Abraão uma preocupação clara de como que as bênçãos de Deus poderiam ser sucedidas para gerações vindouras. Irmãos, essa deve ser também uma inquietação no nosso coração. Ainda hoje, milhares de anos depois, eu e você temos a mesma incumbência que Abraão tinha, que Sara tinha e que Isaque teve, e que todos que o sucederam tiveram. Não fosse assim, essa mensagem não teria chegado até nós. Nós somos frutos de pessoas que creram e pela fé viveram segundo as promessas de Deus. Nós somos fruto de pessoas que, independente das circunstâncias adversas que elas vivenciaram, elas escolheram crer que Deus faria tudo aquilo que Ele prometeu. E de fato, o fez, e de fato o tem feito, e nós somos provas cabais disso. Esse casamento aqui, ele é uma expressão de como que um pacto de fidelidade, ele pode talvez estar tão distante dos modos como nós pensamos a vida e com os óculos que nós a enxergamos na visão ocidental nos dias de hoje, que nos impede, às vezes, de compreender a importância da fidelidade e a importância de nos entregarmos completamente aos processos que Deus estabelece na nossa vida. O que é que nós percebemos aqui? Sara faleceu, o capítulo 23 nos mostra isso. Abraão já está idoso e o seu filho, o seu único filho, o herdeiro, está ali enlutado, sofrendo luto da morte da sua mãe. Quando ele então recebe uma instrução, o servo de Abraão recebe ali uma instrução muito importante para buscar uma esposa certa, sem comprometer a integridade da aliança para com Deus. Então, irmãos, veja bem, casar, encontrar marido, encontrar mulher, a gente encontra a rodo, à torta e à direita. Agora, encontrar a pessoa certa, segundo os preceitos de Deus, para conservar a aliança e a integridade daquilo que Deus faz através das nossas vidas, aí é um outro desafio, que depende de fé e depende da gente desmistificar muito do que a gente entende do que seja a obediência à palavra de Deus, ainda mais
sendo nós produto de uma cultura ocidental. E por que eu digo isso aqui no início dessa mensagem? Há um capítulo de um livro escrito por Philip Yancey que ele trata sobre o espírito dos casamentos arranjados. E é tão interessante, e inclusive o título da nossa mensagem é A Estranha Virtude de Casamentos Arranjados, tratando da história de Isaac e de Rebeca. Por quê, irmãos? Nós estamos imersos numa cultura ocidental. A Bíblia está traçando aqui preceitos de Deus que foram levados de uma geração para outra em uma cultura completamente diferente da nossa. Então perceba que, de alguma forma, eu e você, ainda que hoje não tenhamos no nosso meio casamentos arranjados, podemos aprender com o espírito desses casamentos. Podemos ser transformados com o espírito de casamentos arranjados, com os preceitos que contornam esse tipo de casamento. Eu não sei se você sabe, mas hoje, no mundo, mais da metade dos casamentos que acontecem são casamentos arranjados. Sabia disso? Mais da metade dos casamentos que acontecem no mundo hoje são casamentos arranjados. A estatística de que 53% dos casamentos que ocorrem hoje no mundo sejam casamentos arranjados. Na Ásia, no norte da África, na África subsaariana, no Oriente Médio, na Turquia, 63% dos casamentos, na Índia, 93% dos casamentos são casamentos arranjados. E às vezes nós enxergamos a vida só sob a ótica do Ocidente, não é mesmo? A gente olha para a vida e às vezes temos dificuldades de interpretar e de aplicar princípios bíblicos na nossa vida, porque estão falando de uma outra ótica, de uma outra visão que é distante da nossa. Porque o espírito do casamento no Ocidente é o quê? Um casamento romântico, não é? O casamento que nós escolhemos as pessoas com base nos seus atributos. Se a pessoa é bela, se a pessoa é bonita, se ela tem atributos físicos, se ela tem um papo legal, se ela é agradável, não é? Se ela tem o que nos oferecer, vantagens e benefícios que nos acrescentam, aí nós fazemos a escolha. E, aliás, até somos romantizados nessa escolha. No Ocidente, há uma indústria que sobrevive do romantismo. É assim na moda, é assim no entretenimento, é assim nas artes. Qual filme de cinema faz sucesso se não tiver uma história romântica, gente? Né? Qual livro que mais faz sucesso? É um romance. O que a indústria dos cosméticos faturam por causa do romance, né? Todo mundo quer ficar bonito para seduzir, não é mesmo? O que o culto ao corpo não representa isso nos dias de hoje, em que as pessoas entregam o tempo, a dedicação às academias, às estéticas, aos procedimentos, não por questões de saúde, gente. É claro que é importante cuidarmos do corpo, é templo do Espírito Santo. Mas eu estou falando dos excessos, para nos tornarmos atraentes ao outro, para nos tornarmos desejáveis ao outro, para atrairmos o apetite do outro. Isso é coisa do mundo ocidental. Isso é casamento do mundo ocidental. Os casamentos arranjados não se davam dessa forma. E eu estou aqui fazendo uma crítica e falar assim, olha, vamos deixar de casar pelo romantismo e vamos casar apenas pelos arranjos? Não, não é disso que estou falando. Isso não vai possivelmente acontecer dentro da nossa cultura. Mas já parou para pensar que metade do mundo, ou a maior parte do mundo, não funciona como nós pensamos? E já parou para pensar que há valores intrínsecos, há valores permanentes dentro dessas culturas que são aplicáveis a mim e a você? Um casamento arranjado é diferente, irmãos, de um casamento forçado. Há culturas no mundo que há casamento forçado. Casamento forçado não há voluntariedade dos noivos.
Eles são obrigados a casar, são tratados. Combinações entre famílias. Isso acontece no mundo também. Mas nós estamos falando de casamentos arranjados em que há também no mundo hoje aspectos que consideram a voluntariedade dos noivos. Mas eles não se unem com base nos atributos carnais, visíveis, nos apetites sexuais. Não. São prometidos, as famílias conseguem observar valores, caráter em outra pessoa e fazem os seus compromissos, que às vezes duram 7, 8 anos, e os nubentes não se conhecem, às vezes trocam carta, às vezes idealizam essa relação durante anos, cultivam isso sem se conhecer presencialmente. E, pasmem, sabe qual que é o índice de divórcio nesse tipo de casamento? 5, 6%. E sabe qual que é o índice de divórcio atualmente nos casamentos ocidentais? Aproximadamente 50%. Tem alguma coisa a nos ensinar acerca disso, não tem? Será que nós podemos aprender com as Escrituras Sagradas e com o que a nossa cultura nos ensina e com outras culturas sobre o que Deus faz e do que está baseando as nossas decisões e os compromissos que nós assumimos? Porque, de fato, alguém que se casava em um casamento arranjado, a pergunta que vinha não era quem eu vou escolher. A pergunta era como que eu faço para fazer a minha vida e a vida desse companheiro dar certo? O que nós vamos fazer aqui para nos unir? Já aqui temos que fazer isso dar certo. Como que criaremos filhos? Que tipo de família nós vamos entregar para esse mundo? Então entenda, irmãos, que o espírito dos casamentos arranjados estava linkado a uma promessa, estava linkado a um propósito maior, que era mais do que a visão romântica que o Ocidente nos vende. Era mais do que os nossos apetites que podem ser atendidos, pelo menos temporariamente, em uma relação que nós escolhemos. E tantos de nós temos feito péssimas escolhas, porque escolhemos pessoas com base em coisas que são passageiras, que não se sustentam, e quando elas vão embora, não permanece a relação, porque não há compromisso. Não há compromisso. E qualquer casal que você perguntar aqui nesse ambiente, ou mesmo fora do ambiente cristão, que tenham uma longevidade, que tenham um casamento de 40, 50 anos, e você perguntar a eles qual é o segredo, eles não vão falar que foi o tesão que um sentia pelo outro. Mas eles vão dizer invariavelmente que foi o compromisso. Pessoas compromissadas é que mantêm a aliança. E aí, o compromisso, ele suplanta os nossos desejos. Ele suplanta o dia que a gente acorda bem e o dia que a gente acorda mal, porque a gente é isso. Não é? Tem dia que tudo está maravilhoso e tem dia que mal podemos dar bom dia um para o outro, né? Que dá choque. Não é verdade? É assim só na minha casa, na sua não, né? Na minha casa tem dia que a gente não pode conversar determinados assuntos, eu tenho que agir com sabedoria. E nem sempre ajo com sabedoria, né? Às vezes nós não podemos conversar, mas nós ironizamos, né? Brincamos. Como assim? O que sustenta isso? Não é o romantismo que Hollywood nos vende, não é o romantismo do Ocidente. Isso é novo, isso é recente, isso é coisa de ontem. O que é antigo é a aliança, é o compromisso do passado. Que esse casamento aqui nos dá lições sobre isso. Então percebam, irmãos, vamos ver algumas lições. O texto é longo, nós não vamos vê-lo detalhadamente, mas podemos perceber algumas lições aqui importantes nesse texto para que sejam de fato aplicadas às nossas vidas e de fato eu e você saiamos aqui hoje pelo menos com a mesma questão que aqueles envolvidos num casamento arranjado tinham que se deparar, que não é com quem eu vou me casar,
mas que tipo de casamento eu e o meu companheiro vamos construir. Que tipo de família que eu quero ter. Que tipo de relação eu e o meu esposo e a minha esposa vamos construir. E aqui o texto nos mostra muito claramente como que se deu o processo de compromisso que levou à aliança. Primeiro, gente, um casamento, ele é um instrumento de Deus aqui para guardar a promessa, para salvaguardar a promessa de fidelidade que foi exigida por Deus. Nós vemos isso do verso 1 ao verso de número 9. Eu quero chamar a atenção aqui, primeiro, para os versos de número 3 e 4. Olha o que está escrito no verso de número 3 e 4. O texto diz assim: para que eu te faça jurar, ele fala assim, põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, daí tomarás esposa para Isaque, o meu filho. Então, há uma expressão aqui que era usada na época de um juramento, de colocar a mão sobre a perna. Alguns teólogos apontam isso como um juramento que a mão direcionada debaixo da perna estava fazendo menção à própria aliança da circuncisão, não é? Ou seja, está apontando que aquele juramento é um juramento linkado com a promessa de um povo separado, completamente separado por Deus para uma finalidade. Então, Abraão chama o seu servo da mais alta patente e confiança e faz ele jurar, prometer, sobre algo que Abraão, no alto da sua experiência, entendia que era o fundamental para que a promessa de Deus se cumprisse, para que a aliança continuasse existente. E ele diz para ele: olha, você não vai tomar para o meu filho uma mulher cananeia. Irmãos, ele diz para ele buscar a mulher do seu filho no meio da parentela dele, ir para uma terra distante de onde Abraão havia saído. E nós temos provas bíblicas do que eram as mulheres cananeias. Aquele era um povo completamente dissoluto. Aquele era um povo que se entregava aos prazeres carnais, a toda sorte de pecado que você puder imaginar o povo na região de Canaã, os cananeus praticavam. E Abraão entendia que misturar o herdeiro da promessa com esse tipo de gente ia ser prejudicial para o curso da promessa. Então entenda, se você quer seguir aquilo que Deus prometeu para a sua vida, hoje ainda eu e você precisamos entender com muita clareza que isso implica com quem nós fazemos os compromissos de vida. A quem você entrega o seu coração, com quem você se relaciona, com quem você se casa. Para Deus, casamento não é brincadeira, não é uma aventura, não é satisfazer um apetite sexual, não é algo que eu faço, se der certo, se der legal, eu fico, se não deu certo, eu abandono e arranjo outro. Isso aí é mentalidade mundana. Isso não tem nada a ver com o compromisso que Deus espera que nós tenhamos com o casamento, porque o casamento é uma pedagogia de Deus para a relação de Cristo com a igreja. Deus não está brincando com cada casamento que Ele instituiu aqui no nosso meio. Não é brincadeira a nossa estrutura familiar. Os nossos casamentos dão reflexo da presença de Deus no mundo. E antecipam aquilo que é a relação de Cristo com a igreja. Deus se importa sim. Você não está sendo preconceituoso, não. Você tem que fazer a escolha certa sim. E por isso, nesse contexto dos casamentos arranjados, as escolhas elas não eram romantizadas. Porque um pai e uma mãe que escolheria um cônjuge para o filho, ele observava atributos importantes para sustentar aquela relação. E não se restringia a apenas atributos físicos. Não se restringia a tratados comerciais, a acordos comerciais, a união de famílias ricas. Não se restringia a apenas manter o clã e as suas propriedades.
Mas nesse texto Deus está nos falando que o casamento, ele é importante para perpetrar a bênção e as promessas que Deus fez. Entende, irmãos? Aquilo que Deus prometeu a Abraão, que nele abençoaria todas as famílias da terra, chegou a mim e a você. E nós não podemos chutar, jogar na lata de lixo a escolha que é uma responsabilidade nossa. Ainda que sejamos no Ocidente e façamos nós mesmos essa escolha. Eu e você podemos escolher não nos relacionarmos com cananeus, ou quem se comporta como cananeu. O jugo desigual é a razão da destruição dos lares entre os cristãos. Pessoas que não pensam, que não adoram ao mesmo Deus, que não pensam a fé da mesma forma. Quantos casais têm dificuldade, irmãos, na criação dos filhos, porque vivem em jugo desigual, às vezes até dentro da igreja. Uma mãe que fala assim, não, meu filho tem que se cuidar, se preservar, ele não pode se entregar às mulheres. Aí o pai vira e fala assim, não, eu coloco camisinha na carteira dele. Vai que, se pintar alguma coisa, ele pelo menos está prevenido. Isso acontece em família de crente. Isso não é também um jugo desigual? Entenda que Deus está usando a minha casa, a sua casa, para transportar uma bênção. Isso não fala só de nós. Isso não fala dos nossos sentimentos. Isso não fala de nossos apetites. Isso fala de uma bênção eterna que está sendo transportada de uma geração para outra. E isso importa com os julgos que nós estabelecemos. E Abraão deixa muito claro que ele não queria que acontecessem alianças erradas. E mais do que isso, Abraão disse no verso de número 5 ao verso 8, disse ainda ao seu servo, talvez, disse-lhe o teu servo, talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. E neste caso, levarei o teu filho para de onde saíste, a terra de onde saíste. E respondeu Abraão, cautela, não faça voltar para lá, meu filho, o Senhor dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei essa terra, ele enviará o anjo que há de preceder e tomará de lá a esposa para o meu filho. Olha só, um homem de fé, mas um homem cauteloso. Vê que a palavra que ele usa na minha versão aqui foi essa, olha, cautela, peraí. Não vai levar Isaac para lá, não. Lá é a terra de onde Deus me tirou. A promessa que Deus tem para mim é aqui, nessa terra. É entre os cananeus aqui que é a direção de Deus para mim, para os meus filhos, para aqueles que virão depois de mim. Olha, ele tinha foco na promessa que Deus estabeleceu para ele e para a família dele. E ele não deixou que Isaac fosse levado. Até porque se Isaac fosse levado, vamos conjecturar, não é? Ele poderia ver uma outra bela, formosa lá no poço que não fosse a Rebeca, né? Vai que ele bate o olho e fala assim, não, eu gostei do cântaro daquela ali, não é? Mais do que o da Rebeca. Olha as escolhas dele sendo dominadas por seus apetites e não por aquilo que deveria conduzi-lo. Deus estabeleceu limites e falou, não vá. Então entenda que o progresso espiritual da nossa vida exige guardar o coração contra o jugo desigual e recusar retrocesso para lugares de onde Deus já nos resgatou. Isso é importante para nós. O progresso, o sucesso das nossas relações, do nosso casamento, das escolhas da vida, dependem disso. Nós não podemos retroceder de onde Deus nos tirou. Lá de onde Deus nos tirou, não tem nada que nós mesmos podemos buscar para resolver o nosso problema relacional. Deixa Deus conduzir esse processo na sua vida, meu irmão. Se entregue a isso. Não queira
Não queira apressar o que Deus está fazendo, ou não queira tomar as rédeas, o controle dessa história que Deus está conduzindo através de você. E isso parte, primeiro, de você saber onde que a escolha deve ser feita. E você saber que retrocessos que Deus proíbe para mim e para você. Quantas pessoas jovens às vezes desanimam da fé porque falam assim, estou na igreja, não estou vendo ninguém assim que eu possa relacionar e tal. E volta lá para o mundo de onde veio. E fala, não, o cara é legal, o cara é trabalhador, né? Ou a moça é legal, é trabalhadora. Irmão, isso não é conversão, não. Se não tiver o mesmo Deus que você tem, se não proferir a mesma fé, isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. E vai trazer consequências terríveis para você e para sua casa, se os filhos vierem, se a relação foi estabelecida. Quantos de nós não somos testemunhos vivos disso? Quantos de nós não viemos de uma família disfuncional? Irmãos, eu sou fruto de uma família disfuncional. Eu sou fruto de uma jovenzinha de 17 anos que cantava no coral da igreja e se apaixonou por um chofé de madame. Meu pai dirigia carro chique. Ela deve ter olhado e crescido o olho no carro também, né? Apaixonou pelo meu pai. Romantizou. Mas meu pai não era crente. Minha mãe sofreu. Mas sofreu. Vocês não imaginam como eu testemunhei isso na minha casa. Éramos de uma igreja tradicional. Quando minha mãe começou a relacionar com meu pai, engravidou, ela foi excluída da igreja. Ela não tinha comunhão com a igreja. A igreja não aceitava nem o dízimo dela. Nem o dízimo. E eu me lembro que uma das maiores alegrias que a minha mãe teve foi antes de falecer. Ela faleceu muito jovem, com 48 anos. Mas uns 2 anos antes dela falecer, ela reconciliou-se com a igreja. Não com o Senhor. Com o Senhor ela já tinha reconciliado há muito tempo. Mas a igreja de onde ela era tinha mudado as lideranças, os costumes, e ela foi recebida de novo no hall de membros. A maior alegria dela foi preencher um envelope de dízimo. Ela falou assim, eu posso entregar a minha contribuição de novo. Eu sou parte de novo dessa igreja. Mas carregando consigo a história de um casamento disfuncional. Sofreu e manteve o casamento até os seus últimos dias, porque ela tinha aprendido que o casamento era compromisso. Mesmo quando todo aquele romantismo foi embora, o compromisso permaneceu. Então nós temos escolhas importantes a fazer, irmão. Não desperdice as oportunidades que Deus coloca diante de você. Isso é muito importante e a gente vê isso aqui nesse texto. Esse texto ele fala também de um alinhamento da providência de Deus, né? Uma oração, uma situação que o servo se deparou durante o seu trajeto em busca de cumprir a determinação que Abraão deu para ele e as observações que ele fez ali diante do poço, na terra da Mesopotâmia. Veja o que o verso de número 12, verso de número 12 a 14 nos ensina aqui. Aliás, verso de número 10 em diante. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto ao poço de água, à tarde, hora em que as moças saem para tirar água, e disse consigo, olha só, disse consigo, ele falou no próprio coração. Sabe aquelas orações que você faz, né, com você mesmo? Que não tem o lugar, a reserva, né, o tom de voz, o protocolo, sabe aquela coisa de quem tem relação com Deus, de quem ora sem cessar, de quem anda ligado nisso. Olha, essa é a circunstância. Ele sabia a missão dele, ele sabia a importância do que ele estava indo fazer, não é? Ele não estava distraído e ele disse consigo mesmo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te
que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o teu cântaro para que eu beba, e ela responder-me, bebe, e darei de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Então, veja bem, ele recebeu a instrução de ir buscar. Mas Abraão não deu detalhes de como que ele faria essa busca. Ele obedeceu e foi. E assim é na nossa vida, gente. O caminho da obediência nos traz um mapa detalhado de tudo que a gente vai fazer, do que a gente vai falar, com quem a gente vai encontrar, em qual ambiente exato tudo aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Não, não é assim. Com ninguém, com nenhum de nós. Não foi com os grandes homens de Deus. O servo simplesmente pôs o pé na estrada e obedeceu. Ele tinha a direção, mas ele não tinha o detalhe de como tudo sucederia. E aí ele pôs em oração diante de Deus essa prova. Então pense bem, como que é importante nós termos um relacionamento íntegro, puro, direto com Deus e termos direção na caminhada que nós temos. Ele colocou em oração aquilo que era o propósito do que ele estava fazendo. Irmãos, quando nós oramos segundo a vontade de Deus, isso é uma bomba atômica. Quando nós entendemos qual é o propósito da nossa vida, o que estamos fazendo, o caminho que estamos seguindo, e fazemos isso segundo a vontade de Deus, as nossas orações passam a ser algo assim maravilhoso. Porque ele mal abriu, aliás, não sei nem se ele abriu a boca, ele falava consigo mesmo. O texto diz, Senhor, me dá essa graça. E ele colocou a prova. Veja como que a providência divina, ela vai coincidir e vai se aliançar com a sabedoria humana. Sabiamente ele colocou, como é que eu vou descobrir quem é a mulher? E ele colocou no seu próprio coração, vou fazer uma prova aqui, aquela que me der de beber e oferecer para os meus camelos, será essa. Sabe por quê, irmãos? Porque a cultura da hospitalidade era algo presente no meio daquele povo. Eles eram hospitaleiros, era importante você, à beira de um poço, numa cidade, recebendo um caminhante, alguém que vem do deserto com camelos, né, com sede, com fome. Era comum você ser hospitaleiro e oferecer água para quem tem sede. Isso era o básico a se fazer. E a tardezinha era o horário em que as mulheres iam ao poço buscar água. Elas iam cedo, antes do sol, e iam à tardezinha buscar água. Ele foi sábio, porque ele foi exatamente no lugar onde ele estava procurando o quê? Mulher, não é? Então ele não foi para o campo, para as lavouras, que lá ele ia encontrar homem. Ele foi no poço, que era onde as mulheres estavam. Tá aí também uma dica de sabedoria, né? Você tem que saber o que você está procurando, não é? Você está procurando mulher, mas só está no campo de futebol? Nada de mal, você pode vir. Pode ir para o futebol, pode ir para a quadra, pode brincar. Mas tem que ter estratégia também, né? Ele foi no lugar certo. Eu estou procurando mulher, então onde que as mulheres vão nessa cidade? Ah, elas vão cedo e vão à tardezinha ao poço, então é lá que eu vou. E foi observar, e propôs no seu próprio coração o que seria prova. E aí digo, mais uma vez volto aqui, era normal oferecer um copo de água para quem tinha sede. Agora, além de oferecer água, se oferecer a dar água para 10 camelos, irmãos, você sabe quanto que um camelo é capaz de beber de água? Ele fica muito tempo sem beber água. Mas quando ele bebe água, você sabe quanto que um camelo é capaz de beber de água? Quase 100 litros. Quase 100 litros de água. Então imagina, aquela mulher ofereceu colocar com seu cântaro, que devia ter 13, 15 litros, 1.000 litros de água à disposição daqueles camelos. O que o servo do Senhor estava procurando ali? Uma mulher de caráter e uma mulher diligente. Uma mulher que ia edificar a sua casa.
uma mulher que substituiria a matriarca Sara, que havia morrido, falecido. Tinha que ser uma mulher de fibra. Tinha que ser uma mulher que estava disposta a subir e descer a escada com cântaro no lombo e cumprir tarefas, e ser hospitaleira, cuidadora, diligente. Percebam? E Deus deu para ele a prova disso ali. Mal fechou a boca, mal pensava. O texto diz assim no verso 16, no verso de número 15: considerava ele ainda. Considerava ele ainda. Sabe aquelas orações que você nem acabou de fazer e a resposta chega? Sabe aquilo que você ainda está pensando e Deus já formou? Esse é o caminho de quem anda em obediência, esse é o caminho de quem entende o propósito, esse é o caminho de quem se coloca a termo certo, no caminho certo, no tempo certo, no lugar certo. Essa não é a experiência apenas do servo de Abraão, irmãos. Essa pode ser a minha e a sua experiência, entende? Ele ainda não havia terminado de pensar sobre isso. E a resposta já estava diante dele. Considerando ele ainda, quando saiu Rebeca, considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naô, irmão de Abraão, trazendo o cântaro no ombro. E aí o texto aqui comprova aquilo que nós já lemos aqui, que ela fez exatamente como ele colocou diante do Senhor. Oferecer água. Um monte de gente oferece. Agora, suprir necessidade, poucas mulheres eram capazes de se oferecer a isso. Irmão e irmã, o homem de Deus na sua vida, a mulher de Deus na sua vida, tem que sair do básico, tem que ser mais do que apenas da água. Tem que ser alguém que escolha integralmente viver a vida de Deus junto com você. E essa é a história da vida dessa mulher. Porque percebam que ela, quando no final das contas ela decide ir, porque ela foi perguntada se ia ou não. Vocês viram no texto que nós lemos, ela foi perguntada se ia ou não. A família queria retê-la por 10 dias, talvez para pensar um pouco mais, ou talvez Labão, que era um cara meio ganancioso, pensou, não, eu vou segurar um pouco mais, valorizar a mercadoria, né? Quem sabe não ganha um pouco mais com esse arranjo, com esse casamento, enfim. Ela decidiu, falou, eu vou. E o que o eu vou dessa mulher diz? Diz que ela estava seguindo o mesmo caminho que o patriarca Abraão seguiu. Eu vou para uma terra que eu desconheço, porque eu entendi que Deus me chamou para essa obra. Ela decidiu. Porque o texto nos mostra que isso foi amplamente discutido. E o texto é até repetitivo, porque intencionalmente, né, ela tem a iniciativa, o servo de Abraão, possivelmente Eliezer, que observou e definiu e foi até a família dela. E quando ele vai até a família dela, ele reconta toda a história, mostra que ele estava ali por um propósito, que ele estava ali por uma razão, que ele tinha decisão na vida. Não é? Como é difícil, às vezes, né, a gente andar com pessoas que não são decididas, não é? E uma observação de sabedoria é essa, né? Aquele servo, ele chegou para aquela família não conhecia aquele servo, mas ouviu o que ele tinha para dizer. E quando ele disse tudo que ele tinha para dizer, eles puderam olhar e ver, poxa, esse cara sabe do que ele está falando. Ele vem aqui em nome do Senhor. Não é alguém que está passeando pelo deserto e parou. Não é alguém que só bateu o olho na Rebeca e viu ela uma mulher bonita e formosa e quer levá-la. Não. Ele tem história. Ele tem relação com Deus. Ele me contou que orou a Deus, que ele pensou. Enquanto ele pensava e orava, Deus deu prova. Ele me falou da história dele, de onde ele veio, para onde ele está indo. Ele tem lastro.
Será que essa história fala comigo e com você nas escolhas das pessoas que estão conosco? Será que eu e você podemos nos entregar em relação com pessoas que não têm propósito na vida, não servem ao mesmo Deus, não estão buscando as mesmas coisas que nós, cuja história não tem uma página de arrependimento, mas apenas de desarranjos? E nós, talvez seremos, naquela circunstância ali, mais uma tentativa entre tantos erros. Deus não te criou para isso. Deus não nos chamou para isso. O caminho é um caminho certeiro. Percebam que a história nos narra esse fato. A resposta veio, foi imediata. Deus responde à oração usando circunstâncias comuns, mas Ele exige de nós discernimento para identificar virtudes e caráter naqueles que são objeto da nossa escolha. Percebam. Diferente de outros casos aqui, não houve uma teofania, Deus não se manifestou. Apesar de Abraão dizer que o anjo do Senhor iria preceder, e de fato o anjo do Senhor deve ter precedido o servo dele que ia buscar a esposa, não é? De fato o anjo do Senhor precedeu, mas aqui no texto nós não vemos um anjo parando ali, falando com o servo de Abraão, olha, faça isso, faça aquilo, faça assim, faça assado. Não. Ele usou de sabedoria. Ele usou de discernimento. Ele usou de critérios objetivos. Eu preciso identificar virtudes. Eu preciso identificar caráter para eu tomar essa decisão. E veja, irmãos, como que maravilhosamente a providência divina se casou com a sabedoria humana desse servo que foi ali buscar a Rebeca e sabia o que estava fazendo ali. E assim é na nossa vida. Quando nós entendemos que Deus, Ele está diante de nós, Ele está à nossa frente, Ele está caminhando conosco, Ele vai à nossa frente, Ele faz coisas sobrenaturais por nós, em nós. Mas nem tudo isso vai estar a olhos nus, a olhos vistos diante de nós. Nós não vamos enxergar, né? Deus não vai toda hora mandar um anjo falar com a gente. Ou quase nunca isso acontece. Mas Ele nos dá sabedoria. Ele nos dá princípios, Ele nos dá baliza. Como Ele faz aqui no texto, olha, a mulher não vai ser entre as cananeias. E pronto, acabou. A decisão está tomada, não é entre as cananeias, acabou. Eu sei onde não vou procurar. Ele deu outra baliza, olha, Isaac não vai ser levado para lá. Eu não quero esse retrocesso, pronto, acabou. Pôs ali o limite, a cerca. Dali eu não passo, com aquilo eu nem discuto. Eu não vou transigir com Deus, Deus não vai transacionar comigo sobre os seus princípios, sobre os seus valores, irmãos. Quantas pessoas sofrem consequências familiares desastrosas porque estão querendo que Deus remova os seus marcos e Deus não vai fazer isso por nossa causa. Ele não vai mudar os seus métodos, os seus valores, os seus princípios por nossa causa. Entenda. É melhor obedecer. É melhor crer na providência. É melhor agir com sabedoria que Deus nos deu. Ande conforme aquilo que você já alcançou. Tome as decisões certas. Eu imagino que não devia ser fácil, irmãos. Até mesmo para o servo. Mas ele orou a Deus. Ele tinha comunhão com Deus. E Deus provou para ele que aquela era a esposa de Isaac. E o texto ensina-nos aqui o encerramento, lá no verso de número 33, do capítulo 24. Verso de número 33, está escrito assim. Verso 32, então fez
entraram o homem, descarregaram-lhe os camelos, e lhe deram a forragem, pasto, deu-lhes água para lavar os pés, e também aos homens que estavam com ele. Verso 33, diante dele puseram comida, porém ele disse, não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Olha que homem decidido. Esse homem devia estar com fome, gente. Ele viajou uma longa jornada. Ele tinha tomado água, a sede ele tinha matado, mas ele estava com fome. E por ser um homem de propósito, que tinha foco, que sabia qual era a missão dele, ele falou assim, olha, eu não vou entrar em banquete nenhum antes de falar a que venho. A que venho? Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Será que você já teve a oportunidade de encontrar alguém que no primeiro encontro do relacionamento falou com você que, olha, estou sentando, conversando com você porque eu quero relacionar para casar. Eu quero ter filhos. Ou essa pessoa falou assim, vamos no jantar romântico, depois a gente dá uma esticada para um motel. Você escolhe com que tipo de gente que você quer construir a vida. Esse homem representando o seu Senhor, aqui é um casamento quase que por procuração, não é? Representando Isaac, ele diz aqui, olha, eu primeiro quero falar por qual razão que eu estou aqui. Depois os banquetes. Não perdia o foco em momento algum. Ele dava a urgência da sua missão. E aí ele traz toda a repetição da história ali para convencê-los disso. E versos 57 e 58 nos mostra aqui uma decisão de fé. Vamos ler aqui o verso de número 57 e 58. O texto diz assim, verso 56. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Mais uma vez, ele está mostrando que ele é decidido. Né? Queriam detê-lo e ele falou, não me detenham. Eu tenho propósito. Eu sei a quem vim, eu sei que eu tenho que voltar, eu sei qual é a minha missão, o meu propósito. Permiti que eu volte ao meu Senhor. Verso 57, disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Verso 58, chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? E ela respondeu, irei. Ela decidiu. Então, além de virtuosa, além de trabalhadora, além de exceder no serviço, ela também era uma mulher decidida. Era uma mulher decidida. Porque ela poderia, naquele momento, ela foi chamada para dar a opinião dela. Naquele momento ela poderia falar assim, não, deixa eu ficar mais uns 10 dias, deixa eu pensar. E quem sabe a história teria sido outra. E ela não teria tido a oportunidade de entrar na linhagem sucessória que daria origem ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, aqui nessa terra. Mas não, ela tomou decisão. Compreendeu, viu o contorno da situação, além de diligente, trabalhadora, cuidadora do lar, ela era decidida. Eu irei. Ela deu uma resposta curta, objetiva, eu irei. E então ela foi abençoada e eles disseram, és nossa irmã, sê tu mãe de milhares e milhares, que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Olha só, a bênção, uma bênção semelhante a que Abraão trazia, né, para a sua descendência, os próprios parentes familiares ali, determinando sobre a vida dela, ao despedi-la. E o texto, então, continua nos mostrando que rapidamente eles retornaram, saíram de volta para a casa de Abraão. E para encerrar, o texto nos mostra que, exatamente que ela voltando, ora, Isaac vinha a caminho, Isaac estava no campo, né, meditando ali no campo, e encontrou eles no meio do caminho, no cair da tarde. E ele ergueu os olhos e viu os camelos vindo. E também Rebeca levantou os olhos e viu Isaac, e apeou do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que pelo campo, né, está vindo ao nosso encontro? Você vê que é uma mulher que
não era totalmente passiva. Ao contrário do que nós pensamos, às vezes, dos casamentos arranjados, né? Você pensa que é uma mulher, né, que só ficava ali coadjuvante, né, só recebia ordens. Não. Ela trabalha, ela é diligente, ela decide, ela pergunta. E isso não é ofensivo para Deus e nem no contexto cultural. Quem é aquele bonitão que está vindo ali? Né? Ela olhou, ela observou, ela está de olhos abertos. Eu posso imaginar ela indo por aquele campo de olho. Talvez ela tenha visto outros que não eram o Isaac, mas ela bateu o olho e viu e perguntou: quem é? E aí, na hora que ela soube quem era, o que o texto diz assim, verso, também Rebeca levantou os olhos e vendo Isaac, verso 64. E vendo Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Ela se protegeu. Ela teve o devido recato, né? Ao contrário da visão ocidental, né? Você viu? Quem é aquele homem? É o Isaac. Né? Na visão ocidental, a mulher ia se cobrir? Não, ela ia tirar a cobertura, né? Ela ia tirar os panos, não é verdade? Você entende o contraste? Por quê? No Ocidente, o casamento é pelo flerte, é pela conquista, pelos atributos físicos, é pela sedução. E como tem pessoas sedutoras, não é? Mas tudo isso passa. A Rebeca, que nessa ocasião era formosa, bonita, um dia ficou murchinha. E não tinha botox que resolvia o problema dela, né? E isso acontece com todos nós, invariavelmente. Mas o que permanece quando todos os atributos físicos vão embora? O compromisso. E ela velou, ela cobriu, porque ela queria se guardar. E quantas pessoas querendo conquistar um relacionamento adequado, santo, que agrada a Deus, estão se descobrindo ao invés de se cobrir, de se guardar. Entende, irmãos? São princípios, são valores eternos. E o texto encerra, depois dela se cobrir com o véu, o texto encerra dizendo, verso de número 66, o servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito, e Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, a sua mãe. Tomou Rebeca e ela lhe foi por mulher. Ela o amou, ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mãe. Então veja que lindo o que aconteceu. Isaac também era um cara decidido, né? Essa é a minha Rebeca, então não vamos, né, perder tempo. Tomou a Rebeca e levou para a tenda da mãe dele. Então isso não quer dizer que não tenha formalidades no casamento, né? Não quer dizer que a gente toma a pessoa e leva para casa e tá feito o casamento. Não. Vocês percebem que desde a hora que Abraão mandou o servo buscar a Rebeca, estava um processo para o casamento acontecer? Que houve trocas de bens, de dotes. Eu nem explorei isso aqui no texto, né? Mas houve presentes de uma família para outra, dotes entregues. Toda a formalidade foi cumprida até que ela chegou ali e tudo foi concluso debaixo da bênção de Deus. E Rebeca, então, assume como matriarca naquela família que transportava a bênção do Senhor de geração em geração. E eu pergunto para mim e para você, que tipo de família nós queremos ser? Que tipo de casamento nós queremos ter? Isso depende das escolhas que a gente faz. Porque a bênção Deus já determinou desde Abraão. A minha casa e a sua casa está coberta de bênçãos. O anjo do Senhor precede à minha frente e à sua frente para termos um caminho bom, para termos um caminho gracioso, para sermos como família, como cristãos, aqueles que refletem o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos. Ah, irmãos, nós precisamos sair daqui nessa manhã com essa consciência. Há algo a se aprender com o espírito dos casamentos arranjados.
Há algo a se aprender com o compromisso que Deus espera de nós. Há algo a se aprender com as decisões baseadas na fé e na promessa. E Rebeca foi feliz na sua escolha. E Isaac foi feliz na sua escolha, porque ambos eram decididos e preparados para aquele momento. Ninguém resolve o seu problema com casamento. Casamento não resolve problema sexual. Casamento não resolve apetite sexual de ninguém. Casamento não resolve carência afetiva de ninguém. Casamento não resolve problema financeiro de ninguém. Casamento é coisa para gente resolvida. É o que o texto está nos mostrando aqui. Isaac e Rebeca eram resolvidos. E se a gente não se resolve, no casamento os problemas se tornam elevados à 10ª potência. A gente só vai potencializar problemas. A palavra de Deus nos chama para isso, irmãos. O evangelho é um casamento. E os nossos casamentos têm que refletir o que é o evangelho. Não ande em julgo desigual, não faça escolhas erradas. Use de sabedoria, não remova os marcos que Deus estabeleceu. Viva para Deus. Não seja amásio de ninguém. Assuma os seus compromissos diante de Deus e dos homens. Não se entregue sexualmente para ninguém se não for numa moldura chamada casamento, que Deus estabeleceu assim. Aprenda com Rebeca, trabalhadora, diligente e devidamente recatada, quando preciso era, mas decidida. E assim ela encontrou a bênção, e assim ela construiu um lar que permaneceu. Que tipo de casamento você quer? Que tipo de casamento eu quero? Que tipo de jornada nós escolheremos? Deus já fez a escolha dele. E a providência divina pode perfeitamente se casar com a sabedoria humana quando nós somos obedientes a Deus e andamos segundo a promessa dele. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar, agradecidos. Feche seus olhos nessa hora. Deus, nós te agradecemos nessa manhã por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor traz das Escrituras Sagradas aos nossos corações. Mas nós sabemos que é um desafio tão grande, Deus, para cada um de nós. O desafio da obediência, que só pode ser cumprido por aqueles que compreenderam qual é o caminho, qual é a promessa. E que de fato conhecem o Deus que prometeu. Ó Senhor, leva-nos como teu povo a te conhecer. Porque quem conhece o teu caráter sabe que o Senhor cumpre o que o Senhor promete. Quem conhece o teu caráter, Senhor, se entrega aos teus caminhos, mesmo sem as garantias mais perfeitas. Porque o Senhor é o nosso penhor, o Senhor é a nossa garantia, o Senhor é a nossa herança. Alcance, Deus, os casamentos aqui, Deus, que talvez estejam desajustados, que talvez estejam desequilibrados. O casamento, Deus, que tem maridos omissos e mulheres que não sejam diligentes em cuidar da casa, do filho. Casamento, Deus, que talvez esteja contaminado muito mais por uma visão de mundo romantizada do que pelo compromisso que nos transforma, Deus. Em nome de Jesus, converta o coração do esposo à esposa, da esposa ao esposo. Faça-os, ó Deus, entender que aquilo que o Senhor os colocou, a relação que o Senhor os colocou, é para eles desenvolverem, Deus, e transformar para a glória do teu nome. Fortaleça os compromissos, Deus.
Em nome de Jesus, eu ministro sobre a vida de cada jovem dessa igreja, cada pessoa que não é casada ou que precisa, Deus, se constituir em um relacionamento, Deus, que os marcos bíblicos não sejam removidos por circunstância alguma, Senhor. Que não admitam julgo desigual, que não busquem entre os cananeus satisfazer as suas necessidades carnais, que não busque retroceder ao passado como uma resposta de suas carências, Pai. Só o Senhor Jesus pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso eu oro, Deus, humildemente pedindo ao Senhor, alcance os corações que estão embrutecidos, que estão petrificados, que estão cauterizados, que estão amoldados com o mundo, Senhor, e transforma-nos, ó Deus, em nome de Jesus, para a tua glória, Deus. Como Paulo nos ensina em Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, Senhor. Ó Deus, porque se nós não somos transformados, nós nos conformamos. A única forma de não nos conformarmos é sendo transformados todos os dias pela tua palavra. Isso que eu ministro sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus.